Olá, minha gente. Vamos bater aquele papo amoroso. E aí, pessoal? É o entardecer, viu? Final da tarde aí. Aproveitem essa imagem que linda. A imagem dada pelo divino, né? Pela existência. Então, o papo hoje vai ser cada um só dá o que tem. Mas não vamos pegar nenhum aspecto negativo disso não, viu, minha gente? Vamos conversar assim do que é possível cada um poder dar, né? Então, assim, algumas vezes não, a maioria das vezes, a gente cria expectativas com relação às pessoas e a gente vem a se decepcionar, né? Porque as nossas expectativas podem ser muito grandes e as pessoas, por exemplo, poderem dar muito pouco, né? Então, assim, não é nem questão assim, por exemplo, de onde está o erro, né? Porque se a gente ficar indo por aí, a gente vai sempre achar que quem não está dando é que é errado, né? Mas também se a gente cria expectativas também muito grandes com relação às pessoas, de certa forma é um pouco de um certo romantismo, né? Que a gente está tendo com relação às pessoas. E mudando aqui um pouco a imagem para vocês verem um pouquinho do entardecer. E essas expectativas, de certa forma, também é um pouco, como é que eu posso dizer? Ilusão, né? Que a gente cria com relação às pessoas, né? A gente cria uma pessoa que não é, né? Então, olhar para a realidade, olhar para as pessoas como elas são, eu acho que é uma coisa assim que a gente evita, né? Para não ver as coisas rudes, para não ver as coisas mesquinhas, né? Egoístas, né? E miseráveis das pessoas. E aí, a gente cria expectativa, achando que a pessoa não é nada daquilo, e a pessoa demonstra exatamente tudo aquilo que a gente evitou pensar sobre elas, né? E aí, o que é que você faz diante, por exemplo, disso, né? Como é que você aprende essa lição, por exemplo, de não criar expectativas? Eu acho que o caminho é assim. Demora pra caramba, né, pra gente aprender, né? Mas um dia a gente aprende. Que é assim, ó. Se você tem amor para dar e você dá esse amor, massa, né? Fique feliz porque você está dando, né? Tenha prazer em fazer aquilo que você gosta. Se seu lance é se doar para as pessoas, né? De forma aberta, então você faça isso, mas não crie expectativas que vai ter o retorno, porque 99,999% você não vai ter retorno. Né? Não sei nem se é 100%, né? Que você não vai ter retorno, mas é quase 100%. Então, se você se doar, doe pelo prazer de se doar. E também, perceba também que, veja só, quando a pessoa ri, por exemplo, de uma... Porque normalmente o que tem é o seguinte, assim, se você, por exemplo, está numa situação boa, depois que você fica numa situação mais difícil, você percebe que aquelas pessoas que estavam naquela situação mais difícil, agora que você está no mesmo patamar, né, elas começam a rir, né? Porque no fundo elas demonstram que elas tinham de certa forma inveja quando você estava no patamar melhor. E aí o que você está vendo, por exemplo, quando as pessoas fazem isso? Elas debocham, né? Assim, de um estado de saúde, ou de um estado econômico, ou de um estado de humor. Ri de quando você estava bem e agora, por exemplo, não, ri quando você estava... tinha uma inveja quando você estava bem e agora ri quando você não está tendo aqueles estados, né? O que é que você nota? Você nota o tamanho da pessoa, né?
O que ela está falando, o sorriso, né, desdenhoso dela, ela está falando dela mesma, né? Ela está falando que ela é muito pobre, né? Em vários sentidos, né? Principalmente a pobreza espiritual. Então, não ligue para isso, né? E se outras pessoas, de certa forma, por exemplo, entendem o sofrimento que você está passando e tentam te ajudar a se levantar, aí você está vendo que essas pessoas tinham alguma coisa para te dar, né? Saca? Então, assim, como é que você faz com relação a você próprio, né? Para você não ficar vivendo o mundo, dependendo das pessoas, né? Lá fora. Você tem que criar esse amor dentro de você. Você tem que criar essa relação mais positiva e mais bacana de amor próprio com você mesmo. Porque a partir desse amor que você tem, se você doar, doa sem pedir. E se a outra pessoa não dá, você não vai ficar chateada, porque você vai saber o tamanho daquela pessoa. Ela não deu porque ela não tinha o que dar. E eu não estou falando só de coisas materiais, a pessoa dar coisas materiais, não. Eu estou falando principalmente de dar afeto, compreensão, né? Assim, carinho. Veja só, por exemplo, para vocês aí, por exemplo, que trabalham, por exemplo, e convivem, né, com as pessoas, né? Uma coisa que a gente aprende assim, terapeuticamente. Quando a pessoa está muito perturbada, ela chega para você ajudar, colaborar com ela, não adianta você ficar falando só as coisas intelectuais, assim, por exemplo, racionais. Vamos botar racionais, assim. As coisas racionais, oh, isso é aquilo, aquilo é aquilo, não sei o que, isso dá nisso, tá, tá. A pessoa não vai sair daquele estado, por exemplo, de negatividade que ela está através de uma explicação racional. É mais fácil para você ajudar aquela pessoa a sair daquele estado de ânimo depressivo dela, é você ir com afeto, você ir pelo coração. Você teve até a intuição, né, de ir pelo afeto, de ir pelo coração. E você percebe que quando você tenta colocar alguma coisa mais racional, parece não, eu tenho certeza, o inconsciente, que é uma energia que está ali atrapalhando, né, que é o inconsciente das pessoas, ficam atrapalhando porque você fica falando para aquelas pessoas e as pessoas começam, estão tão cansadas, tão esgotadas, que elas querem é sair daquele estado depressivo que elas estão. Entendeu? Aí elas começam a ficar mais abusadas, mais chateadas com a sua explicação racional. Mais fácil você escutá-las, perguntar como é que elas estão se sentindo, falar da energia, por exemplo, do coração, do amor, de como elas podem, por exemplo, renovar isso. E se puder, aí você faz um relaxamento com a pessoa, você dá uma energia para a pessoa, né? Você dá palavras, por exemplo, de afeto, de carinho, e tente levantar um pouco do ânimo daquela pessoa, porque muitas vezes essas pessoas também estão com uma baixa estima muito grande. E essa baixa estima muito grande foi criada ao longo da vida dela inteira. Na relação com os pais, na relação com os irmãos e irmãs, na relação com a sociedade, que baixou a estima dela de uma forma tal que ela se acha muito sem valor, porque ela quer obter determinadas coisas que ela vê fora, nos pais, sei lá, na sociedade, e sabe que não está conseguindo atingir aquele ponto que a sociedade está colocando tanto para como fosse o baluarte da história, e a pessoa não vai atingir aquilo, ela começa a se sentir mal. Ela não consegue, por exemplo, sacar o valor que ela tem intrínseco, por exemplo, das coisas dela, das coisas belas, né? Porque essas coisas boas não se compram no mercado. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa amorosa, as pessoas não sabem o valor disso, né? Os valores são sempre as coisas materiais, né? O valor é o dinheiro, né? É a posição social. Nunca é o amor, né? Nunca é o afeto, né? Sempre isso é considerado, né? O valor é o intelecto, né? Bem, né? Assoberbado, é um intelecto muito cheio, né? Quando na realidade o grande valor, o extraordinário é você ser comum. É você perceber que nas coisas comuns
estão as coisas mais belas da vida, entendeu? Porque muitas vezes essas pessoas, por exemplo, estão assoberbadas, por exemplo, estão cheias, por exemplo, dessas coisas aí, intelecto, economicamente, não sei o quê, algum cargo de prestígio, qualquer coisa. Mas você percebe, se você entrar, por exemplo, assim, mais profundamente com essas pessoas, você vai sentir ali um vazio existencial, uma tristeza que aquelas pessoas tentam, de certa forma, esconder. E as outras pessoas ficam atrás daquelas coisas porque pensam que aquelas pessoas estão felizes com aquelas coisas, né? E não percebe o seu próprio valor. Então, o que a gente tem que fazer? Melhorar a autoestima. E essa melhora dessa autoestima, eu sei que vai ser quase impossível para vocês, assim, as pessoas aceitarem isso que eu estou falando, né? Mas os valores verdadeiros, por exemplo, é o amor, minha gente, sabe? É o seu coração. É como você é no mundo. Isso é o verdadeiro valor, sabe? Essas coisas são muito importantes. Essas coisas, por exemplo, que eu falei aí, por exemplo, são muito legais também. Era muito legal se as duas coisas viessem juntos. Você fosse rico em amor e rico nas coisas materiais. Entendeu? Rico também intelectualmente, rico de todas as formas. Mas essas outras coisas, por exemplo, mais do ponto de vista material, são coisas também, de alguma forma, cedo ou tarde, você vai deixar aqui na Terra. Então, os valores mais interiores são valores, por exemplo, espirituais que vai ficar no seu ser, são os valores do seu ser. Porque, querendo ou não, essa vida é transitória. Mas, se eu falo isso, é quase uma bobagem, que as pessoas não estão interessadas, por exemplo, se a vida é transitória ou não. Elas querem sucesso, né? Elas querem atingir o auge das coisas. E aí, tome inveja, tome baixa estima, né? Tome sofrimento, tome depressão, porque o inconsciente vai trabalhar exatamente aí, né? Botando todas as depressões possíveis e imagináveis, porque você não atingiu aquele ápice aí que você está se propondo, ou você está vendo fora, ou você está se propondo a chegar. Então, não lute com o inconsciente, não vá atrás do inconsciente, deixe o inconsciente seguir o caminho dele e siga o seu coração. Vá se desidentificando dos pensamentos, porque a mente, o que é a mente? A mente são os pensamentos e a mente é o ego. E essa desidentificação é uma observação que você pode ter de você começar a observar. Comece a observar seu corpo, veja, por exemplo, como ele está muito mecânico, muito robótico, né? Por exemplo, depois comece a observar seus pensamentos. Aí você vai ver que os pensamentos são coisas que estão aí fora que você capta. E aí você pega e você acha que você que está pensando aquilo. Aí depois você entrou nesse campo da observação dos pensamentos, aí você começa a entrar para um silêncio mais interior. E aí esse estado, por exemplo, quando você atinge, por exemplo, pode ser alguns segundos que você viveu, por exemplo, alguma calmaria, por exemplo, desses estados de observação. Mas vão ser tão significativos, tão bons, tão legal para você que você, sabe, não vai trocar pelo barulho da mente, não vai trocar pela grande confusão do ego, não vai trocar por essa infelicidade aí que as pessoas dão colorido, por exemplo, de felicidade. Saca? É um pouco um paradoxo, né? Assim, por exemplo, um pouco diferente, por exemplo, essas questões que estou colocando, do que a sociedade como um todo ela tem colocado. Porque a sociedade, se, por exemplo, tivesse certeza, por exemplo, disso tudo, nós viveríamos, por exemplo, num paraíso. Mas o que acontece? Não. Somos individuais, somos pessoas separadas, a gente sabe, as pessoas não entram em contato com o amor próprio, não entram em contato com o amor com relação à família, com relação aos amigos, com relação à humanidade. O amor não cresce. Nessa sociedade não tem crescido, né? Mas a partir dessa dor todinha que a humanidade tem passado, a gente está revendo tudo isso para poder ir para um outro campo diferente, que é o campo da existência, o campo do amor, né? O campo, por exemplo, de Deus, das coisas maravilhosas e que são quietas e queridas, onde você não vê uma pessoa disputando com você não tem inveja da outra pessoa, você tem um bem-querer. Com relação principalmente a você, olha, se você tem um bem-querer com relação a você, do jeito que você é, do jeitinho, olha, sabe? Tudo que você conseguiu já foi uma batalha grande, então valorize, sabe? Qualquer coisa, já é muito importante, sabe? Não fique o tempo todo, sabe, querendo chegar naquele top lá, não, que você vai ficar estressado, esgotado, deprimido, com culpa, com várias coisas, sabe, que
são as coisas por exemplo, que esse inconsciente deseja por exemplo, que tenha para você se sentir derrotado. Não, sai desse campo. Então, voltando àquela história, por exemplo, das pessoas só dão o que tem, exatamente isso. Se você começar a valorizar essas coisas boas em você, por exemplo, coisas legais, sabe? Você é uma pessoa amável, carinhosa. Né? Eu estou tentando falar, minha gente, de um assunto muito difícil, mas estou tentando falar com o mais carinho possível para poder chegar em vocês com muito carinho, sabe? Não com crítica, com nada disso, viu, minha gente? Essa é muito amor aí para chegar em vocês e trazer vocês, sair, tirar vocês desse buraco depressivo, sabe, da culpa, do sofrimento, sabe, da estagnação, para vocês começarem a valorizar coisas simples que vocês têm, que vocês têm, que é muito importante para a humanidade, muito importante para você, para as relações que você vive, para tudo, por exemplo, para você sentir uma pessoa, como é que se diz? Corajosa, sabe, esperançosa, querida, amável, sabe? Se a sociedade não está dando nada disso, rapaz, isso aí é problema da sociedade. Não precisa ir atrás, por exemplo, dessa doença não, da sociedade não. Vai atrás da sua saúde, do seu coração. Porque, mesmo, por exemplo, que seja o oposto da sociedade, é porque essa sociedade está doente. Se adaptar à sociedade doente não é sinal de saúde, não. Você tem que buscar a sua saúde. E aí, buscar a sua saúde é buscar esse amor. E aí, você vai ter alguma coisa para dar. Entendeu? Se as pessoas não têm, não se preocupe não, você simplesmente vê que elas não têm, não fique querendo alguma coisa para delas, porque elas não têm para dar. Não fica exigindo não, que você vai sofrer, sabe? Continue doando. Se elas não têm, porque elas não têm. Você simplesmente só vai perceber isso, entendeu? Quando elas vão ter, sei lá. Não sei quando, mas um dia vão ter. Mas se você já tem, feliz é você, porque tem para dar. Então, assim, continue doando da forma que você, continue sendo carinhoso, sabe? Mesmo com essas pessoas mais assim esdrúxulas e tudo mais. Não dê uma de besta também não, né? Para elas ficarem maltratando você. Mas não precisa também ser ignorante, ser agressivo como elas são. Então, não crie expectativa e continue colocando a sua energia boa e maravilhosa e confiante, fique confiante. Se a pessoa não está querendo receber aquele amor, o que é que você vai fazer? Mas o amor está aí em você. Você só vai, a outra pessoa só vai receber o amor se ela estiver aberta. Então, é do mesmo jeito, é a mesma coisa também, sabe? Então, você não vai criar expectativa e nem você vai se doar uma pessoa que está fechada. Simplesmente você vai só perceber que ela está fechada, que ela não consegue sacar o amor. Por quê? Porque ela não tem ainda amor dentro dela. Ela não tem ainda, ela valoriza outras coisas, muitas vezes superficiais, é tremendamente infeliz e fica querendo que todo mundo seja infeliz. Porque veja só, o infeliz quer que todo mundo seja infeliz. Se o inconsciente está infeliz, ele quer que você fique totalmente infeliz e que as pessoas em torno também sejam infelizes. Então, deixe o inconsciente infeliz, continue, por exemplo, na sua felicidade, porque você é um ser consciente, então você não é dominado pela mente, você não é dominado pelo inconsciente. Comece a observar. E aí, por exemplo, se for muito difícil essa observação, vá para o seu coração, vá para o seu amor, que é a coisa mais simples de você entrar em contato e você entrar, por exemplo, para essas coisas tão bonitas e maravilhosas que a gente está falando, que é de se desidentificar, continuar usando a mente, porque ela é super importante a gente usar e trabalhar e ter ela como uma companheira de trabalho, mas não ser subjugado a ela, né? Porque seu ser é muito mais rico. Isso é riqueza. Isso é quietude, isso é silêncio, sabe? Isso é tranquilidade, isso é bem-aventurança. É todo o amor que você deseja do mundo. Esse amor já está dentro de você. Então, de boa!